Olá, meus irmãos e minhas irmãs, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, desejando a você um bom dia, boa tarde, boa noite. Ao chegar a você esse vídeo, possa trazer da parte de Deus bênção para a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Estamos aqui para mais um alimento, mais uma porção de Deus para a minha vida e para a sua vida, para que possamos iniciar um fim de semana fortalecidos e cheio da palavra de Deus. Quero reforçar aquele pedido de sempre, para que você possa estar curtindo, para que você possa estar comentando. Se não inscreveu no canal, se inscreva no canal, apertando o sininho para você receber notificação dos próximos vídeos. Conto com a ajuda de vocês para espalhar esse link, esse canal, com o maior número de pessoas. Quero aqui agradecer os novos inscritos do canal. Seja bem-vindo em nome de Jesus. E você que está vendo esse vídeo de outra plataforma, que você possa tocar nesse link aí abaixo, para que você possa ver essa mensagem completa no canal. Hoje a nossa meditação está aí no Salmo 21. Hoje nós vamos falar da parte 3. Salmo 21, verso 3, diz assim, olha: pois o provês das bênçãos de bondade, pois na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Novamente, Salmo 21, 3, pois o provês das bênçãos de bondade, pois na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Então nós já aprendemos que esse Salmo 21 é um salmo que Davi escreveu. Falamos da primeira parte, falamos da segunda parte. Agora nós estamos aqui nessa reflexão dessa terceira parte, onde Davi ele vai declarar, pois provês das bênçãos da bondade. Davi está declarando que Deus proveu sobre a vida dele bênçãos de bondade. Isso é interessante nós analisarmos, porque muitas das vezes o ser humano, ele acha que adquirir bênçãos terrenas faz dessa pessoa verdadeiramente uma pessoa abençoada. Mas a verdadeira pessoa abençoada é aquela que recebe a bênção que vem da parte de Deus. Coisas terrenas não traz uma bênção perpétua em mim, você traz bênção passageira. Mas quando a bênção vem de Deus, ela se torna bênção perpétua. Por isso está escrito em Colossenses capítulo 3, verso 1. Já que ressuscitaste com Cristo, buscai das coisas que são do alto. Porque as coisas que são do alto, as coisas que são de Deus, são bênçãos verdadeiras para mim e para você. Então Davi está declarando que Deus proveu na vida dele bênçãos de bondade, bênçãos verdadeiras, não coisas terrenas simplesmente, mas é aquilo que vem da parte do Senhor. Então não queira ser um homem abençoado, adquirindo somente coisas que vêm do homem, coisas da terra. Queira ser uma pessoa abençoada, como? Recebendo a bênção que vem da parte do Senhor. Segunda coisa que Davi diz aí, olha: pois o provês das bênçãos de bondade, pôs na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Segunda coisa que nós temos aqui, Davi ele vai receber uma coroa. A palavra coroa ela tem um significado de dignidade. Então Davi ele recebeu uma coroa de dignidade. Só que quando nós vamos analisar, nem Davi e nem eu e você somos dignos de nada, porque nós somos falhos, pecadores. Mas quando Davi recebe essa coroa, Deus está fazendo ele uma pessoa digna. Então nós temos que entender, sem Cristo nós não temos valores, mas a partir do momento que você entrega a sua vida para Cristo, agora você tem uma dignidade. Cristo faz de você um homem ou mulher de valor. Então não permita que ninguém venha desvalorizar você, não permita que ninguém venha pisar em você, porque você não era digno, mas quando você tem Cristo na sua vida, você se torna uma pessoa digna, digna do amor dele, digna do perdão dele, digna do livramento dele, digna da proteção dele. Muitas das vezes até o inimigo quer nos fazer pensar que nós não somos dignos, mas depois que você entregou a sua vida para Jesus, ele te fez uma pessoa digna. Davi recebeu uma coroa, porque Deus estava fazendo ele como uma pessoa digna. Que você possamos entender, este é o poder da graça, de pegar homens e mulheres que não tinham dignidade de nada, mas fazê-los homens e mulheres dignos, pela graça, o favor imerecido de Deus na minha vida e na sua vida. Terceira lição interessante aqui, Davi ele recebe uma coroa. Essa coroa que está sendo dada a Davi, ela tem um símbolo profético, porque é uma missão que está sendo dada a Davi. Davi ele vai se tornar um rei de Israel. Só que interessante, porque ele diz
que Deus colocou essa coroa sobre ele. Ou seja, qual que é o exemplo aqui? O chamado de Davi como rei não foi um chamado que foi uma escolha humana. O chamado de Davi foi uma chamada que veio da parte de Deus. Então, eu e você precisamos entender, Deus tem uma missão na minha vida e na sua vida, mas nós precisamos entender que esse chamado não pode vir pela nossa vontade ou por influência do homem. Esse chamado tem que vir da parte de Deus. Deus colocou essa coroa em Davi para que ele pudesse cumprir essa missão de se tornar um rei de Israel, mas esse chamado veio da parte de Deus. Quando Deus rejeitou a Saul, Deus disse a Samuel: Samuel, até quando tu vai ter dó deste homem, sendo que eu o rejeitei? Eu já provi um outro, que é filho de Jessé, o belemista. Então Deus já tinha provido um rei, Deus já tinha escolhido Davi. O chamado de Davi não foi uma escolha humana, o chamado de Davi foi uma escolha de Deus. Então eu e você precisamos entender, porque todo chamado que é exercido por vontade própria, Deus não tem cuidado dele. Mas quando você tem um chamado que é um chamado que veio da parte de Deus, Deus vai te dar capacidade para que você possa exercê-lo. Outra coisa que nós podemos aprender aqui, uma coroa foi colocada na cabeça de Davi, uma missão. Então aquilo iria exigir dele responsabilidade. Nós temos uma coroa de vida eterna. Foi nos dada pelo amor de Cristo, um favor imerecido. Mas nós precisamos aprender a ter responsabilidade com aquilo que foi dado a mim e a você. Estamos nos tornando pessoas que não estamos tendo responsabilidade com a nossa salvação. A coroa da vida eterna que foi dada a mim e a você, nós não estamos tendo responsabilidade com ela. Mas eu e você precisamos entender aquilo que Deus nos dá. Deus nos dá para que possamos ser homens e mulheres que venhamos ter responsabilidade com aquilo que Ele nos dá. E no final do versículo ele diz assim, olha, pois provês das bênçãos de bondade, pôs na sua cabeça uma coroa, coroa de ouro fino. Ouro fino fala de poder e autoridade, porque todo homem, toda mulher que Deus escolhe, que Deus chama, Deus dá a ele poder e autoridade para combater contra as forças do mal, para vencer a ação do inimigo, e poder e autoridade para poder romper e cumprir o plano e propósito que Deus havia determinado. Então que eu e você possamos meditar nessa terceira parte desse salmo. Se você quer realmente ser uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa abençoada, as bênçãos terrenas não fazem de você ter uma bênção perpétua. As bênçãos que vêm de Deus fazem de você uma pessoa bem-aventurada. Segundo, Davi ele teve um chamado não do homem, Davi teve um chamado de Deus. Então não seja influenciado pelos homens, deixa Deus te chamar, deixa Deus te escolher. Davi recebeu uma coroa para se tornar um rei de Israel, uma missão de responsabilidade, que você possamos ter responsabilidade com aquilo que Deus tem dado a mim e você, principalmente com a coroa de vida eterna que Deus deu a mim e você. E a quarta lição, Davi recebeu uma coroa de ouro fino, que fala de poder e autoridade. Deus concedeu aos homens e mulheres que Ele escolheu poder e autoridade para vencer o mal, poder e autoridade para poder vencer as barreiras e chegar no lugar que Deus tem determinado. Há poder e autoridade sobre a sua vida. Use ele para que você possa vencer o inimigo, para que você possa vencer as barreiras e para que você possa chegar no lugar que Deus tem preparado para a sua vida. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, eu te apresento a vida desse homem e dessa mulher. Davi disse, Pai amado, que ele foi provido das bênçãos de bondade. Quantas pessoas acham, Pai amado, que ser abençoado é adquirir coisas terrenas, mas ser abençoado é adquirir, Pai, bênçãos que vêm do Senhor. E nós queremos, Pai amado, viver as bênçãos que vêm do Senhor. Queremos valorizar as bênçãos que vêm do Senhor. Vivemos uma época onde as pessoas estão muito preocupadas com coisas terrenas, esquecendo daquilo que vem do Senhor. Mas que o Senhor possa fazer com que esse homem, essa mulher, essa família, possa aprender a valorizar e buscar aquilo que vem do Senhor. Davi foi um homem, meu Deus amado, que foi chamado para uma missão de ser um rei de Israel. Mas não um chamado por influência do homem, mas um chamado que veio da tua parte. Que possamos aprender, Pai amado, a vivermos o chamado que vem do Senhor. Que não possamos, meu Pai amado, tomar decisões precipitadas, sermos escolhidos pelos homens, mas sermos escolhidos pelo Senhor. Davi entendeu que aquela coroa, Pai amado, iria cobrar dele responsabilidade. Faz de nós, homens e mulheres, responsáveis com aquilo que o Senhor deu, principalmente com a coroa de vida eterna que o Senhor nos deu. Todo
homem, toda mulher, Pai amado, que tem essa coroa, tem que andar em vigilância. Muitas pessoas estão deixando isso de lado, mas, Pai amado, que possamos ser homens e mulheres vigilantes, valorizando com a responsabilidade que se nos deu. E essa coroa tinha ouro fino, Pai, que fala de poder e autoridade. Pai, que nós não venhamos desprezar esse poder, essa autoridade foi nos dada, porque é com ele que nós vamos vencer, é com ele que nós vamos orar para que o mal caia por terra, e é com ele que nós vamos avançar e chegar no lugar que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Pai amado, eu oro, ministra essa palavra, te peço que eu possa alcançar cada um dessas vidas, Pai, que está recebendo essa mensagem, que o Senhor possa mudar a história de cada um deles, assim como Davi foi um grande homem, que nós possamos aprender com a vida dele, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que você possa compartilhar essa mensagem com outras pessoas também, em nome de Jesus. Amém.